Deus faz tudo perfeito, não é? No livro Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, vocês vão entender para que serve o apêndice. Ele não serve só para inflamar e para a gente ter que operar. Mas vocês vão ter que aguardar o livro para poder saber. Mas o bendito do dente do siso, ainda eu que tive incluso, fui tirar os 4 numa cirurgia, fiquei com a cara desse tamanho uma semana em casa. Meu Deus, para que dente do siso? Para que dente do siso? Os dentes, né? Para ter juízo mesmo? Doutor Rodrigo conosco novamente, cirurgião dentista e nosso convidado, assim, assíduo do Mais Saúde. Primeiro, agradecer mais uma vez o Mais Saúde, agradecer a doutora Gisela Savioli. Dente do siso é um dente, na realidade ele é um registro, né? Muitas pessoas consideram o dente do siso um registro ancestral. Né? Então ele é uma herança genética que vem da nossa ancestralidade, lá talvez dos primórdios, talvez da época, alguns brincam até, o dente da idade da pedra, né? Mas é uma forma até carinhosa de tratá-lo e, né, os povos de língua hispânica, né, tratam como o dente do juízo. Exatamente. Né? E o dente do juízo porque normalmente ele tende a erupcionar, a surgir a cavidade bucal, né, a aparecer na boca da gente a partir da maioridade, né, vamos dizer assim. Então, o adulto jovem é naquela fase da transição da fase da adolescência para a fase do adulto jovem que ele surge. E a grande questão é tirar ou não tirar o dente do siso. Exatamente. Porque esse é o grande tópico, né? Quando as pessoas querem entender o que fazer. E a minha pergunta é comum ter pessoas que desenvolvem realmente aquele último dente tranquilamente, como se fosse mais um? Porque dá a impressão, eu não sei, que a gente herda a arcada dentária da mãe e os dentes do pai ou vice-versa, porque não casa às vezes. É verdade. Então, a gente traz exatamente isso. É muito importante a questão da origem genética dos nossos pais, mas a gente tem o genético e tem o fenotípico. O que é o fenotípico? O fenotípico é a expressão de como o gene, advindo do meu pai e da minha mãe, vai se expressar no Rodrigo. Por exemplo, o Rodrigo, ele herdou uma questão também que levou a gente vive numa cidade que é muito poluída, São Paulo, tal e tudo mais. Eu tive um problema respiratório sério na minha infância. Então eu tive que, por exemplo, fazer cirurgia para correção de desvio de septo, eu tinha muita rinite alérgica. Ele não conhecia a Gisela, que ia mandar ele parar de tomar e comer algumas coisas. E verdade. E eu lembro, doutora Gisela, aquilo, por exemplo, eu era um respirador bucal nato. E o respirador bucal, ele tem normalmente um estreitamento do ar, do céu da boca, o palato, né? Então a gente fala que o respirador bucal forma o palato em ogiva. A boca vai estreitando. Então você tem um espaço reduzido já para a erupção, o que facilita o quê? O remontar dos dentes. Entendi. Os dentes ficarem apinhados ou juntarem. A ortodontia precoce, ela ajuda a prevenir isso e às vezes a criar espaço para que aquele dente do siso, quando vier já na fase do adulto jovem, na transição do adolescente para o adulto jovem, possa ter um espaço para nascer naturalmente. Então, esse é um detalhe importante. Então, a resposta é, precisa tirar sempre o siso? Depende. Depende de cada caso. E toda vez que você tiver uma instrução odontológica de um bom ortodontista desde a infância, um bom cuidado bucal com hábitos, por exemplo, se você é um respirador bucal. Queria depois que você falasse, explicasse um pouco sobre isso, porque não é natural a sua criança, quando dorme, só respirar pela boca. Sim, exatamente. Explica um pouco melhor isso. Como que a mãe tem que fazer? Como é que ela identifica que profissional ela tem que buscar? E desde que idade isso se manifesta? Isso pode se manifestar desde cedo na criança, né? Um perfil, aquela criança que dorme sempre com o selamento labial muito escancarado, né? Aquele bebê, você percebe que o bebê acorda com muita... com a boca muito ressecada, o lábio muito ressecado, você vai ver, às vezes, o nariz está formando até aquelas pedrinhas que vedam, né, a passagem do ar. Você olha ali, tem até um próprio desvio de septo, né? Então você vê que uma narina é até um pouco mais tampada do que a outra.
o próprio som de voz anasalado, muito típico do respirador bucal, e a secura bucal. É um registro muito importante, muito comum no respirador bucal. Isso tudo favorece um desenvolvimento indesejado da posição dos dentes, criando, por vezes, menos espaço. E nesses casos, muitas vezes, quando o ortodontista recebe esse tipo de paciente, ele fala, olha, eu preciso lançar mão de um espaço para poder distribuir os dentes que fundamentalmente vão cumprir o papel mastigatório nesse paciente, por isso eu preciso da remoção do siso. Então eu falo que o ortodontista é um bom preditor do caso, ele é um bom profissional para dizer até que ponto é importante ou não a remoção daquele dente do siso. Então, claro que o clínico geral também, quando ele constata, por exemplo, que aquele siso está numa posição indesejada ou está incluso, deitado, o que é um incluso? Ele não consegue nascer naturalmente. Ficou assim, Ele precisa ser removido. Ou ele nasce numa posição tão indesejada e tão difícil ao acesso para a higiene bucal, que ele, por si só, já tem contraindicado a sua permanência na cavidade bucal, porque ele vai virar um agente de retenção bacteriana muito mais do que um agente mastigatório eficaz para melhorar a nossa qualidade mastigatória. Rodrigo, uma criança que é amamentada, ela tem uma vantagem, né? Sim. Em toda a formação e o desenvolvimento de mandíbula. Me conta um pouco sobre isso também. Fantástico, fantástico. A criança que é amamentada exclusivamente no peito da mãe, até o 6º mês de vida, pelo menos, ela tem não só o ganho nutricional, ela tem não só o ganho imunológico, porque a mãe transmite, né, a sua imunidade através disso ao seu bebê, né, doa isso ao bebê, mas ela doa também um belo desenvolvimento da arcada, um desenvolvimento mais compatível. E, inclusive, problemas alérgicos são prevenidos dessa forma, que também vão influenciar depois no correr desse desenvolvimento adequado da arcada. Então, o desenvolvimento do tamanho da arcada e o não surgimento de problemas como alergias e outras complicações estão ligadas, sim, à amamentação exclusiva no seio da mãe até o 6º mês de vida. O pediatra já observa quando aquela criança é como é que chama? Um respirador? Um respirador bucal. Muitas vezes o pediatra observa, muitas vezes não só o pediatra observa hoje, eu falo que hoje, graças a Deus, a gente tem muita interação entre médicos e profissionais da odontologia, como naquele momento, ao observar alguma coisa que vai afetar esse desenvolvimento de arcada também, ele já pede para que a mãe recorra ao odontopediatra. E, aliás, fica uma dica para as mães. Quando ir ao odontopediatra com o seu filho? Sempre, desde o surgimento dos primeiros dentes à cavidade bucal, procure o odontopediatra. Só ele vai poder justamente mapear e orientar você, olha, pelo perfil que eu estou vendo dessa criança, pelo perfil respiratório, pela forma como esses dentes estão erupcionando, a cronologia está um pouco atrasada de erupção, a cronologia está no tempo certo de erupção. Vamos sim ficar atentos. Talvez você não vá fazer algo de intervenção naquele momento, claro, mas você vai saber dizer quando fazer uma intervenção precoce para evitar se necessária, né? E se necessária. Porque, gente, tudo é prevenção. Tudo é prevenção. E como nós, nutricionistas, trabalhamos sempre com esse foco de prevenção, então eu adoro quando a gente conversa com os profissionais das outras áreas e vemos que existe prevenção também a ser feita. Falamos tanto de prevenção em todos esses programas, mas adorei a dica de quando levar o seu bebê, né, que são sempre os nossos bebês, para um odontopediatra. Aí a pessoa fala assim, mas eu não conheço nenhum. Vai lá na internet e busca onde? Olha, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? E inclusive a gente tem muitos bons profissionais na área de odontopediatria. Hoje, através das lives no Instagram, você vê muita gente fazendo coisas boas, né? E eu falo que uma forma de você identificar, muitas vezes, principalmente para quem está buscando aí um acesso bem detalhado e bem criterioso, se você não consegue ir a um profissional particular, procure uma universidade, porque normalmente... Isso é fantástico, depois a gente vai falar sobre isso. O atendimento clínico nas universidades, ele é muito qualificado. Mas eles vão treinar na minha boca, perdão. Todo mundo fala isso. Todo esse treino, né, eu posso dizer para você que é amplamente supervisionado. Eu trabalhei em universidade por muitos anos e eu falo que a qualidade, o primor técnico que a gente, nas universidades, empenha em favor do atendimento das crianças, dos pacientes, é
imenso. Exato. E os professores universitários que se dedicam a essa orientação clínica são muito competentes, sim. Nós vamos fazer uma pauta sobre isso, porque eu acho bem importante divulgar. Quero agradecer a sua audiência, fidelidade e esperar todos vocês novamente no próximo programa, no próximo Mais Saúde.